Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio do Além do Jaleco. Estamos aqui com uma ilustre presença e acredito que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor para quem está nos assistindo. E, doutora, se apresenta um pouquinho para a gente, por favor. Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, bom, falar de mim sempre é um pouco difícil, né? Mas eu sou Mary, médica formada há 11 anos. Uhum, Há alguns anos iniciei a especialização de dermatologia e me apaixonei pela área de cabelo. Para quem não sabe, a gente tem até nome para isso. É o médico tricologista uhum, que cuida da saúde capilar. Mas a minha história com a saúde, na verdade, começou há 20 anos atrás. Eu sou uhum, enfermeira como primeira formação e foi aí que eu aprendi a ter um olhar cuidadoso com os meus uhum, pacientes. E a partir daí, uhum, eu fiz medicina, me especializei em dermatologia uhum. e agora atuo especificamente na área de tricologia. Uhum. Perfeito. E, doutora, nos back-office você disse que tem um slogan que é muito famoso na sua clínica. Você poderia dizer para nós, para nosso público agora? Claro, é lá no meu consultório que a saúde capilar se encontra com a autoestima, Uhum, porque a gente já tem certeza de que o uhum, cabelo ele é a moldura do nosso rosto uhum, e a pessoa que escolhe cuidar do cabelo, uhum, ela está cuidando na verdade do organismo dela. uhum, Como eu falei para você, o uhum, nosso folículo piloso é o verdadeiro fofoqueiro do nosso organismo e uhum, então quando uma coisa não vai bem, o cabelo uhum, logo entrega, né? Através de uma queda, uhum, uma falha, um afinamento e esse processo inflamatório que o organismo entrega, uhum, o cabelo nos conta aí toda a história dessa uhum. pessoa. E uma coisa interessante que já dá para a gente interpretar a partir desses instantes que a gente já iniciou aqui, né? Para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né? A gente percebe que o cabelo é muito além do que só apenas um cabelo, né? Tem muito um histórico por trás, desde hormonal, desde a parte de suplementação, desde a parte alimentação, né? E a gente poderia, antes de a gente começar a se aprofundar bem mais, vamos colocar assim nessa questão da tricologia, né? O porquê você escolheu a tricologia para você, vamos dizer assim. Aí eu acho que a partir disso a gente consegue mostrar esses motivos da tricologia, vamos dizer assim. Quando a gente olha para a dermatologia, é, ela tem muitos segmentos. Então, se você olhar a dermatologia como um todo, ela tem o segmento da oncologia, que é a parte de câncer, né, Uhum, cirurgias extensas dentro da parte oncológica, tem a parte da estética, tem a parte das doenças propriamente dito da pele, uhum, e a dermatologia também atende o público que cuida do cabelo, unhas e anexos, uhum, né? Então, ali cursando a dermatologia, eu me apaixonei pela tricologia por causa dessas relações ligadas com a autoestima, como eu te uhum, falei. É, eu vi a melhora dos pacientes e a melhora é assim, não está relacionada só ao cabelo. Quando um paciente ele chega com uma doença capilar que ele não sabe muito bem nem de onde vem, nem para onde vai, nem como sanar aquilo, ele começa a afetar até outras partes, por exemplo, como a pele. uhum, Estou cansada de ver gente com problema de cabelo chegar com uma dermatite, por exemplo, no consultório. E quando você cura o cabelo, a dermatite também é uhum, sanada e a uhum, alegria da pessoa volta. Porque quando se trata de pele, cabelo, existe até um fator ligado à depressão. Porque a pessoa uhum, não se aceita, aquela uhum, imagem que ela tem dela mesma fica prejudicada. E foi aí que o meu amor nasceu pela uhum, tricologia. Que quando você recupera a saúde capilar de alguém, você consegue mexer uhum, em outros fatores no âmbito corporal dela. uhum. Foi aí. Entendi. É, uma coisa que eu acho que vai fazer muito sentido, né, em relação ao que a gente está comentando, até nos back-office que aconteceu, né? É, quando começaram a fazer esse tratamento, quando começar a fazer esse segmento relacionado a essa parte de tricologia, porque vamos colocar até no meu caso, né? Eu nunca tinha ouvido falar exatamente que tinha exatamente um nicho especificamente para a parte de cabelo, da parte capilar. Talvez seja eu que não quis me informar tanto, né, com a correria do dia a dia, vendo que tem outros nichos e acabando que ver que eu não estava me importando com um nicho específico que realmente no final vai valer a pena, né? Às vezes não era nutrólogo,
nem nessa parte de esportes, mas era nessa parte de tricologia, certo? Na verdade, assim, o cabelo ele vem ganhando destaque, né? Curiosidade das pessoas em saber mais sobre queda capilar e as doenças que afetam o couro cabeludo com a alta das canetas emagrecedoras. Se a gente for pensar nisso, depois que viralizou o uso indiscriminado das canetas e as pessoas vêm perdendo peso e com isso também estão vendo a associação de perda capilar, muitas pessoas passaram a olhar para o cabelo. Não só as pessoas que fazem uso das canetas, mas também a indústria como um todo. Então, todo mundo perdendo cabelo, todo mundo querendo saber como é que faz para recuperar, enfim. Mas, respondendo a sua pergunta, todos nós perdemos cerca de 100 fios por dia. Então, é natural que haja queda capilar. Então, na lavagem, na escova de cabelo, às vezes um pouco ali pela casa, porque a gente perde naturalmente. Quando é que se torna uma urgência, uma emergência, procurar um atendimento médico para entender essa queda capilar? Quando você percebe que está sendo além do seu normal, né? Então, eu tenho um hábito, eu sei quanto cabelo cai, todos os dias, depois que eu lavo meu cabelo e escovo meu cabelo. Aquilo piorou, né? Duplicou, triplicou muitas vezes, ou aquilo não está sanando por conta própria. Então, assim, nós temos altos e baixos na nossa vida. Então, como eu falei, fatores emocionais, fatores nutricionais, fatores ambientais podem levar a uma queda capilar, que pode se tornar intensa, só que ela não pode ser persistente. Então, você começou a perder cabelo, triplicou o número de cabelos e agora isso não se resolve. Então, se cronificando, eu preciso de atendimento médico. Além dessa perda constante, fatores como ardência, queimação, coceira, que é o que a gente chama de prurido, esses são sinais importantes de que você também precisa de uma avaliação médica, tá? Isso eu estou falando de doenças propriamente, né? E eu acho interessante que as pessoas, elas realmente demoram a procurar atendimento. Não sei por quê, é por falta de conhecimento, talvez, como você mesmo disse, mas quando a gente olha para nossa família, você, homem, né? Vamos por aí, você tem um avô, um pai calvo, e você pensa, puxa, eu não queria me tornar calvo, né? Quando é a hora de agir? Bom, os estudos mostram que a hora de agir é logo após a puberdade. Então, 15, 16 anos, já é possível analisar o cabelo desse menino que entrou na puberdade, que está sofrendo ação da testosterona, para que a gente possa avaliar se ele já tem algum processo inflamatório acontecendo ali no couro cabeludo dele. Então, a gente precisa ser rápidos. Se você tem um diagnóstico, quando você já tem um diagnóstico, você olha para o seu pai, você olha para o seu avô, você já sabe que você vai ficar careca. Mas você não pode ter isso como uma sentença, tá? Só não querendo me estender, mas eu me lembro uma vez, eu estava trabalhando e tinha um colega meu de trabalho, uma pessoa super humilde, que eu admiro pra caramba, mas ele é um cara simples, sabe? Na maneira de ser, e ele é careca, calvo. E um dia ele falou assim pra mim, numa conversa, num bate-bola ali, ele falou assim, nossa, eu não suporto ser calvo, eu gostaria de resolver a minha calvície. Então, a gente às vezes não imagina o que uma pessoa está sentindo. Você olha ali para ela, você fala, acho que ela não se importa, por isso ela é. E às vezes, na verdade, ela só não sabe a quem recorrer, porque ela realmente se incomoda, né? Eu não quero criar polêmica, mas cada um escolhe como quer ser. Então, assim, eu não quero resolver o problema do mundo. É feio ser careca? Não é. Cada um sabe como quer ser. Mas a partir do momento que dentro de você não gostaria de ser, vale a pena você procurar ajuda para resolver aquilo, porque aquilo tem solução. Entendi. Doutora, uma coisa que eu achei bem interessante, você falou nessa parte dos passo a passos, falou das dores, né, que é importante a gente ter. Na sua clínica, hoje em dia atual, como é que funciona um tratamento? É um protocolo?
consegue se aprofundar pra gente exatamente para saber como que funciona? Porque, sendo bem sincero, eu não faço a mínima ideia como que é. Você recomenda um shampoo, um condicionador diferente? Como que funciona? Não, na verdade, assim, ó, a gente trabalha na clínica com 4 pilares de tratamento, Legal. que são sempre protocolos individualizados, porque eu preciso entender, primeiro, não existe tratamento dentro da tricologia sem um diagnóstico, tá? Certo. Então, é preciso analisar os fios, saber exatamente o que está acontecendo e dentro da consulta da tricologia a gente consegue avaliar o folículo piloso através de um dermatoscópio que amplia 100 vezes o tamanho desse fio. Feito um diagnóstico, a gente parte para 4 pilares de tratamento. Então, existem reposições oral, então, medicamentos antiandrógenos, por exemplo, a testosterona age sobre o folículo piloso. Então, o antiandrógeno é agir sobre essa testosterona. Procedimentos mesmo, através de aparelhos, dentro do consultório. Reposições de vitaminas e minerais, que a gente vai dosar, cada indivíduo é um, e a gente precisa descobrir o que aquele indivíduo está sofrendo. E a gente também trabalha com antioxidantes, porque a gente sabe que pessoas estressadas, que não dormem, que são inflamadas, que são obesas, que têm hábitos, né, que dificultam o seu metabolismo, precisam ser desoxidadas. E a gente trabalha também. Na verdade, eu não cuido de cabelo, eu cuido de pessoas. Pessoas que estão passando por processo de queda capilar ou doenças capilares, tá? É impossível cuidar do cabelo sem cuidar do organismo da pessoa. Então, hoje a gente trabalha com protocolos individualizados de acordo com o que a pessoa traz para mim. Então, é preciso analisar o corpo dela, conhecer a história dela e as rotinas dela, para que eu possa chegar num desfecho aí de um cabelo saudável. Perfeito. Você tinha dito que dessa questão de rotina, ela acaba sendo bastante importante. Se você fosse fazer dar um passo a passo para uma pessoa que está querendo se cuidar melhor, ou se você pudesse dar uma dica para essa pessoa, né? Como é que seria? Seria alimentação, rotina, sono? Como é que você poderia explicar um pouquinho para a gente, por favor? Pois é. Se alguém me perguntasse hoje, Mary, eu estou tendo uma queda capilar absurda, o que eu posso fazer de imediato? O que você pode fazer de imediato é olhar para dentro de você e tentar reconhecer quais são os fatores que estão sendo gatilhos para essa queda, tá? Então, quais são gatilhos? Gatilhos é uma rotina de sono horrível, então aquela pessoa que não consegue pegar no sono ou que acorda várias vezes à noite. Pode ser que ela esteja com o cortisol totalmente alterado. Pessoas que se alimentam apenas de fast food, comida gordurosa, que geram processos inflamatórios. Estresse emocional, então alguma coisa dentro da família. Outro gatilho também, doenças infecciosas como dengue, covid, influenza, cirurgias, são gatilhos para desenvolver queda. Então, olhar para dentro da sua rotina, tentar entender o que é que está faltando e tentar fazer um ajuste disso, de verdade. Eu não tentaria vender qualquer coisa que fosse para uma pessoa, um tratamento ou qualquer medicação. Eu teria que primeiro acertar essa rotina para a gente ver se ela entra no ciclo normal do folículo piloso, tá? Então, a dica principal aqui, colocar a sua vida em ordem, para que esse folículo aí se beneficie disso aí. Tá? Falando um pouquinho mais relacionado a essa parte que você disse de rotina, entre vamos colocar assim, um case de sucesso que já passou na sua clínica, a gente pode colocar ele em pauta, né? Você tem algum que você pode trazer pra gente? Algum que, por exemplo, um caso que a pessoa entrou careca, ou teve que fazer um implante, ou conseguiu naturalmente recuperar? Olha, tem uma paciente que ela me emociona, de verdade. Uma paciente que chegou, eu já até falei dela para você ver, né? No começo da nossa conversa eu estava falando dela de forma intuitiva aqui. Uma paciente de 36 anos que chegou com uma dermatite extensa na face, processo inflamatório mesmo, uma descamação de couro cabeludo, um afinamento horrível. E ela falou para mim, doutora, eu já fiz de tudo. Eu estou aqui porque eu não quero desistir do meu cabelo e meu cabelo tem muito a ver com a minha autoestima. E você olha para a pessoa e você pensa, meu Deus,
eu sei que eu posso ajudá-la, mas eu quero mesmo que isso aconteça, né? E aí nós conversamos bastante, ajustamos. Bom, começamos o nosso tratamento. Em 60 dias, esse consultório que eu estava, eu via o paciente descendo, sabe? Quando ela avistou, numa segunda ou terceira consulta, que eu vi aquele cabelo, meu coração palpitou, sabe? Eu falei assim, cara, eu não vou falar nada, porque dá a impressão que eu tô querendo aqui me vangloriar, sabe? E aí, quando ela entrou no consultório, ela me deu um abraço, abriu um sorriso largo e falou assim, doutora, você mudou a minha vida. Então, esse dia para mim foi muito recompensador. Ela tá comigo até hoje, já tem algum tempo, então, lógico, no começo a gente vê o paciente com mais frequência e depois a gente vai espaçando as idas dele ao consultório. Então, é como se a gente fizesse um intensivão. O paciente do cabelo, a sua grande maioria, né, tudo vai depender da doença, mas a grande maioria das doenças são crônicas. Eu falo que é um casamento comigo, tem que gostar de mim, não tem jeito, porque eu vou acompanhar esse paciente provavelmente ao longo da vida dele. E quem sabe, se ele tiver interesse em tratar o resto da vida dele. Então, hoje ela vai menos ao consultório, ela está bem estabilizada da doença dela, e ela me disse duas coisas importantes. Ela falou assim, hoje em dia eu saio para comprar roupa, eu me sinto mais bonita e eu estou mais parceira do meu marido. Então, não tem nada a ver com o cabelo, você está vendo? Tem a ver com um todo. O cabelo é parte desse todo e isso me trouxe muita satisfação. Eu nunca vou esquecer desse caso, não. Perfeito. Acredito que quando você faz uma especialidade com amor mesmo, né, não faz além do dinheiro, né, vamos dizer assim, as recompensas elas ficam até mais agradáveis, né, na hora de ver os frutos que o tempo dedicado com a pessoa trouxe, né? E trazendo um pouquinho mais relacionado a isso, a gente pode ver que de consequências, né, casos de sucesso e essa questão do monjaro, né, vamos colocar assim ali em pauta, né, que acredito que está muito em alta. Como você disse que trata às vezes de relacionado à inflamação ou às vezes um tratamento que está fazendo, com o aumento dessa aplicação de monjaro ou as famosas canetinhas, né, tem prejudicado muito a queda do cabelo? Tem. E a conta é simples, né? Vamos imaginar aqui que uma pessoa ela consome aí cerca de 3.000 calorias por dia. E aí, com a aplicação das canetas, ela diminui o apetite e ela passa a consumir, sei lá, 1.200, 1.500 calorias ao dia. Então, ela tem um déficit nutricional absurdo, né? Além de gerar déficit nutricionais, então, às vezes, vitaminas, nutrientes para o organismo dela, ela também, devido ao seu emagrecimento, libera células de gorduras na corrente sanguínea. E para quem não sabe, as células de gordura são extremamente inflamatórias. É fácil a gente saber. Às vezes você pega uma gordurinha aqui do braço e esfrega o braço, você sente dor, porque a célula de gordura ela é inflamada, ela é dolorida. E quando a gente começa a soltar essas gorduras no nosso organismo, a gente passa por um processo de inflamação absurda. E o nosso corpo sente isso, né? E, então, devido às quedas nutricionais e o processo inflamatório, esses dois fatores combinam com a queda capilar. Acho que é importante a gente trazer um pouquinho mais aprofundado em relação às vezes, talvez, essa parte de alimentação, né? Que eu vejo que tem muitas limitações essa parte nutricional, né? Ajuda muito na desinflamação, né? Que você conseguiria trazer alguns pontos positivos ou negativos nessa questão? Proteína, por exemplo. A proteína, essa é uma coisa que o monjaro, eu não usei monjaro, né? Mas quem usou, e às vezes eu converso e falo, Mary, é horrível comer carne, por exemplo, a digestão não vai. Então você vê, já tem um déficit proteico absurdo. O nosso cabelo, ele é basicamente feito de proteína e água, tá? Então, quem não come carne ou não tem uma alimentação rica em proteínas, né? Que tem os veganos que se suplementam de outras maneiras, mas precisa haver, né, aminoácidos, proteínas para o nosso cabelo, ele é essencial. E ao contrário também é verdadeiro, viu? Vitaminas como vitamina A, vitamina E, em excesso também causam queda capilar. Então, às vezes, o que acontece no consultório?
A pessoa ela começa a ter queda, ela começa a olhar isso, olhar aquilo na internet, ela começa a ver, sei lá, as blogueiras, enfim, tudo aí que o pessoal já sabe, e ela começa a se entupir de vitaminas e ela começa a piorar. Então, na verdade, quando eu falo que a prescrição ela é individualizada de acordo com as suas necessidades, eu não estou brincando. É necessário fazer uma gama de exames, avaliar, né? E a gente avalia grau de inflamação nos exames também, além das vitaminas e dos minerais. Então, os alimentos que a gente precisa são as vitaminas e são as proteínas e água. É isso que a gente precisa para ter um cabelo bonito e saudável. Maravilha. Uma coisa que eu sempre gosto de colocar em pauta em todo bate-papo que eu participo, né? É a desinformação com o avanço da tecnologia, né? Você acabou de trazer um parâmetro bem interessante para mim, que é das pessoas que às vezes querem ser parecida com outras pessoas, mas como num bate-papo anterior que eu comentei, que ela às vezes não tem o biotipo da pessoa. Então, é outro tipo de situação que ela vive, é outro tipo de vida que ela vive, então a suplementação, como você disse, é totalmente diferente. Então, com esse avanço, doutora, vem te prejudicando bastante, vem te ajudando? Olha, você sabe que eu achei muito interessante isso que você falou, porque me traz outros insights, né? Uma pessoa que ela chega no meu consultório e ela diz assim: doutora, eu quero ter o meu cabelo na cintura, me ajuda, me faz aí um milagre, eu gosto, vai ter que pôr mega hair, tá? Por quê? Porque nós temos uma genética, tá? E o cabelo ele tem o que a gente chama de fase anágena. A fase anágena é o tempo que o nosso cabelo cresce. Cada indivíduo tem uma fase anágena programada que vai de 2 anos a 7 anos. Eu, Mary, devo ter aí uma fase anágena programada de uns 4 anos. Meu cabelo não chega na cintura. Eu posso me entupir de remédio, eu posso fazer um monte de procedimento, não chega. É geneticamente programado. Então, isso é uma coisa que a pessoa tem que ter noção. Legal. Tá? Não tem como ela chegar lá e falar que quer ter o cabelo da Ana Castela. Não vai dar. Tá? Se ela não tiver potencial genético para isso. Então, eu não faço milagre, eu só trabalho com ciência mesmo. Maravilha. Acredito que a gente já conseguiu falar bastante coisa aqui, doutora. A gente já está chegando já no final do nosso bate-papo, né? E acredito que todo mundo que já escutou a gente até agora vai ser de grande importância, né? Que vai agregar bastante, né, no repertório das pessoas que estão nos assistindo. E se você fosse trazer uma frase, uma mensagem para quem está nos escutando, né? Qual seria, né? Vamos dizer assim. Acho que hoje o que eu deixaria de recado mais importante aqui é que sem diagnóstico não existe tratamento, tá? Então, eu vejo os meus pacientes muito perdidos. Então, eles batem cabeça, eles vão na farmácia, eles se suplementam, eles compram alguma coisa na internet, eles tomam a vitamina do vizinho, enfim. É necessário um diagnóstico para que a gente chegue num tratamento específico, tá? E muitas vezes, tratando, os pacientes têm uma resposta ou não, ainda vão abrindo outros caminhos. Então, se você tem uma doença capilar, se você tem um sintoma de couro cabeludo, se você quer resolver a sua calvície, tenha como primordial um médico que você confie para que possa ter um diagnóstico correto, para assim dar início ao seu tratamento. Tá? Doutora, novamente, muito obrigado pela partilha dessa mensagem, né? Na verdade, eu acho que seria mais como um alerta, vamos dizer assim, para as pessoas que estão assistindo a gente, né? E já aproveitando, já abrindo o microfone para você se despedir, deixa também suas redes sociais, onde que as pessoas podem se encontrar, pode ficar à vontade. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que a maior intenção aqui, como eu já havia falado para você, é alertar as pessoas, né, sobre as doenças do couro cabeludo e que existe um profissional que possa cuidar delas, né? Então, isso vem muito como um alerta e esse é o meu maior papel. Minha rede social é doutora Mary E. Martins. Perfeito. Lá você vai encontrar várias informações sobre cuidados básicos com os cabelos e tudo isso que a gente falou aqui de forma repetida para que as pessoas possam estar em contato na maior parte das vezes com informações importantes. Perfeito. Doutora, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui novamente, tá?